Irmãos e irmãs caríssimos, nós hoje continuamos a acompanhar a história do povo de Israel que o Senhor decidiu de libertar da escravidão do Egito. Cada vez mais nós chegaremos àquele momento do ápice dessa libertação, mas hoje ainda somos preparados com mais informações sobre isso. Então, nós já vimos na leitura passada que o povo começa a partir e hoje continua assim. Naquele tempo foi anunciado ao rei dos egípcios que o povo tinha fugido. Então mudaram-se contra ele os sentimentos do faraó e de todo o povo. Se antes ele tinha consentido, depois das 10 pragas, que o povo partisse, agora então eles se apercebem que perderam uma grande mão de obra gratuita, perderam seus escravos. Então o faraó saiu com 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito. Tomou 600 carros e mais ainda todos os outros. Vejam que parte de fato para um grande confronto. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito. Essa expressão, caríssimos, é recorrente no livro do Êxodo, mas muitas vezes também em relação a outros fatos que se atribuem ao Senhor. Isso é um modo hebraico de pensar que tudo aquilo que acontece é determinado pelo Senhor. Então sejamos também prudentes e sábios em ler a palavra de Deus e não assimilar ao pé da letra, porque seria estranho que Deus impedisse o povo de partir para destruir o Egito. Então, esse modo semítico de pensar sempre que tudo aquilo que acontece é determinado pelo Senhor. Então, quando encontra o Egito, o povo de Israel, eles já estão acampados perto do mar. E então o povo de Israel, quando vê os egípcios que se aproximam, ficam aterrorizados. E então começa a blasfêmia contra Deus. A murmuração que vai acompanhar este povo durante todo o tempo que está no deserto. A murmuração que vai acompanhar o povo de Israel na sua história e que na nossa história de salvação tantas vezes nós murmuramos contra Deus e contra os seus servos. Talvez não nos permitimos de falar, mas vem o sentimento ruim atribuindo a Deus as coisas que não são belas na nossa vida. Eles vão dizer assim: foi por não haver sepulturas no Egito que tu os trouxestes para morrer no deserto? O povo de Israel falando para Moisés. De que nos valeu ter sido tirados do Egito? Não era isso que te dizíamos lá? Deixa-nos em paz servir aos egípcios, porque era melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés disse ao povo: não temais, a insistência constante da palavra de Deus, não tenhais medo, permanecei firmes e vereis o que o Senhor fará hoje. O Senhor combaterá por vós e vós ficai tranquilos. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim por socorro? Diz aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara. Então, esse gesto que muitas vezes o Senhor vai pedir para Moisés, de erguer. Lembram que no Evangelho de Marcos, que nós já ouvimos desses domingos passados, o Senhor Jesus, quando envia os seus discípulos, permite a eles de ter um cajado. E que é com este cajado que Moisés e Arão vão fazer tantos prodígios. Então o Senhor determina que ele se coloque em marcha e que Moisés erga a mão, estenda o braço sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel caminhem seco. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios. De novo, sempre aquela coisa de atribuir ao Senhor todos esses passos, que é para mostrar a grandeza daquilo que acontecerá, a libertação da escravidão dos egípcios. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Veja que interessante, que isso tudo acontece não somente para a salvação de Israel, dos estrangeiros que saíram de lá, mas para que o mesmo povo que é aquele que escravizava, que fazia sofrer os egípcios,
reconheçam que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. E reconhecer isso é o primeiro passo da conversão. Claro que a conversão não é somente reconhecer que Deus existe, mas é o primeiro passo para depois mover a nossa vida, o nosso coração em relação ao Senhor. No Evangelho de hoje, meus caríssimos irmãos, nós encontramos alguns fariseus que vão dizer a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Queremos ver um sinal. Na verdade, eles não falam assim que querem crer, eles querem ver um sinal. É colocar Jesus à prova. Então, a resposta de Jesus: uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado. Então, a busca por sinais, por prodígios, por milagres, muitas vezes eu tenho dito isso para vocês, e não sou eu que digo, é a palavra de Deus que diz que essa busca exacerbada que se encontra, que é epocal, é a busca que é muito presente em muitas pessoas de igreja mesmo hoje, a busca de sinais e prodígios. Jesus vai dizer assim que essa é uma característica de uma geração má e adúltera que busca o sinal. Porque, na verdade, o sinal em si não é garantia de fé, mas também muitas vezes se crê sem a necessidade do sinal, porque a fé verdadeira não se baseia em sinais, mas na palavra de Deus. Por isso nós percorremos a história de tantas pessoas da palavra de Deus. Um exemplo concreto disso é Abraão, o nosso pai na fé. Ele acreditou em quê? Numa palavra de Deus que prometia para ele coisas absurdas e sempre no futuro, e que exigia dele uma adesão agora, neste momento. O nosso pai na fé. Então os fariseus, por exemplo, se aproximam de Jesus pedindo o sinal, não porque creem, mas eles pedem um sinal porque não creem, porque querem colocar Jesus à prova. Então Jesus vai dizer assim: nenhum outro sinal vai ser dado a vocês a não ser aquele de Jonas. Ou seja, aquele sinal que já foi dado há séculos atrás, é este o único sinal que vocês vão receber. Então, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus anuncia a sua ressurreição, e para isso ele se baseia numa história do Antigo Testamento, aquela história do profeta Jonas. Jonas, que estava fugindo da sua vocação, então ele está em uma barca, começa uma tempestade, e então buscam saber quem era que estava naquela barca, que era a causa da ira de Deus. Então ele mesmo se acusa, e ele é jogado no mar. Então um peixe o engole, e ele fica dentro do peixe por 3 dias, até que é vomitado na areia. Claro, caríssimos, que nós devemos ouvir isso não como crianças, que qualquer adulto com o mínimo de inteligência sabe que uma pessoa não pode viver dentro de uma baleia. Mas porque a palavra de Deus, nós temos livros históricos e nós temos livros que são alegorias. Se a alegoria não é verdade, não se diz isso. É uma forma diferente de contar e anunciar a mesma verdade, que é a história da salvação. Não podemos dizer, por exemplo, que uma poesia é uma mentira, mas nem por isso é um texto histórico. Então, que a palavra de Deus também tem partes ou livros inteiros que são de alegoria. Então, a história de Jonas não é uma verdade histórica, mas é uma verdade de fé. E Jesus vai citar este episódio e vai dizer assim, que no dia do juízo, os habitantes de Nínive terão uma sorte melhor que os fariseus, porque diante do anúncio de Jonas, eles se converteram. E aqui está alguém que é maior do que Jonas. Jesus é maior do que Jonas. A rainha do sul, que veio de longe para ver Salomão, ela também terá no dia do juízo a sorte melhor, porque aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus se apresenta como maior do que os profetas e maior do que os reis de Israel, e que está ali diante dos fariseus, e eles não acreditam. Acreditemos no nosso Deus, que se fez carne para nos salvar em Jesus. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.